Bom dia a todos, graça e paz. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo São João, capítulo 14, a partir do versículo de número 1. Vamos ler essa passagem das Escrituras. Que manhã abençoada por estarmos na casa do Senhor. Amém? Bom estar aqui porque Ele está presente. Glória a Deus. João capítulo 14 diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado, por vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Quem diz amém? Amém. Estas foram palavras de Jesus. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Quem diz amém, por favor? Amém. Glória a Deus. João, capítulo 14. Que texto extremamente abençoador para nós, irmãos. Nesta manhã eu quero compartilhar uma palavra muito especial para você. O tema dessa ministração é sobre êxito. Vida cristã de êxito. Vida cristã de êxito. Quero declarar nesta manhã que este foi o desenho do Senhor Jesus para cada um de nós. Que a nossa vida com Ele, que a nossa vida cristã verdadeiramente seja marcada por êxito. E eu quero que você esteja muito atento a cada palavra que eu estou por dizer nesta manhã, porque há uma revelação que precisa ser entendida, algo que precisa ser notado. Porque todos nós desejamos ter uma vida vitoriosa em todas as áreas da vida. Todos nós desejamos isso, todos nós queremos isso. Mas nem sempre nós sabemos como obter este êxito. Nem sempre sabemos como adquirir este êxito. E eu penso, irmãos, que a palavra do Senhor ela é muito clara sobre qualquer princípio que nós estudarmos. Todos nós nascemos com a capacidade de vencer. Você nasceu com essa capacidade. Eu posso ouvir um amém? Você nasceu com essa capacidade de vencer e de ter êxito em todas as áreas. Foi a marca que Deus colocou em nós. Talvez você diga assim, mas em uma determinada área da minha vida eu não consigo ter êxito. Sim, todas as pessoas certamente hão de dizer isso, hão de declarar isso. Todavia, quando o Senhor nos fez, quando Deus nos criou, Ele nos criou com essa capacidade de vencer sempre. Ele nos deu o caminho para isso, Ele nos deu o roteiro para isso. Todos nascemos também com a vontade de ter êxito. Não só a capacidade que Deus colocou em nós de ser vitoriosos, de termos êxitos, como Deus também plantou uma semente em nós, que é a vontade de ter êxito. Por exemplo, ninguém começa um empreendimento pensando em derrota. Todo mundo que abre um empreendimento, que se dedica ao empreendimento, ele pensa em lucrar, ele pensa em ganhar, ele pensa em dar certo. Ninguém casa, por exemplo, pensando em separar, ou pelo menos não devia. A pessoa casa pensando que vai viver eternamente feliz. Ela pensa que vai dar certo, ela acredita que aquilo que está empreendendo na vida emocional será para sempre de acordo com as palavras do Senhor. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e ambos serão uma só carne. E aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós empreendemos é pensando em dar certo. Deus colocou esta semente em nós, a semente da vontade de dar certo.
Agora, não querer vencer é um problema que precisa ser resolvido. Ou seja, se você é uma pessoa que não tem vontade de crescer, não tem vontade de mudar, não tem vontade de conquistar, alguma coisa há de errado em você. Você precisa rever a sua vida. Porque na criação Deus te criou com esta capacidade e Deus te deu essa semente, a vontade de dar certo. Então, quando alguma pessoa ela não está envolvida nesse sentimento, ela não tem o desejo de melhorar de vida, de crescer na vida, de adquirir coisas, de ter vitórias na vida, certamente algum tipo de problema existe na alma dessa pessoa que precisa ser corrigida. Ou seja, se você é alguém que não almeja crescer, você precisa descobrir por que está assim. Você precisa sondar a si mesmo e descobrir por que você vive assim, sente-se assim. Uma vez que todos nós nascemos com esse potencial de vencer. Diga comigo, eu nasci com um potencial para vencer. Fale com mais convicção e mais alto. Eu nasci com um potencial para crescer e para vencer. Olha, Jesus ensinou muito sobre a vida cristã ou a vida do cristão com êxito. E ele é o nosso modelo. Jesus, ele é o modelo de êxito. Ele é o modelo diante do qual nós podemos nos espelhar. Agora vejam, irmãos, antes de discorrer sobre esse tema, uma vida de êxito, uma vida cristã de êxito, é interessante nós respondermos o que significa, o que é ter uma vida de êxito. O que é ter uma vida de êxito para você? Vamos à definição. Uma vida cristã de êxito é realizar integralmente a obra que o Senhor nos deu para fazer. Repito, uma vida cristã de êxito é realizar integralmente a obra que o Senhor nos deu para fazer. Jesus, em João capítulo 17, versículo 14, disse, na oração sacerdotal, eu te glorifiquei, disse Jesus para o Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Vida cristã é isso. É você cumprir aquilo para o qual você foi designado. Se você não consegue cumprir, se você não cumpre aquilo para o qual você foi designado por Deus, a sua vida cristã é de derrota. A sua vida cristã é de banracota. A sua vida cristã está errada, não está no projeto divino, ou como Deus escreveu. Bancarrota, não é essa a palavra correta? Eu inverti tudo aqui, né? Mas vocês entenderam. Quando o Senhor estabeleceu o princípio de êxito, Ele colocou isso em nós. E uma vida de êxito é exatamente isso. Você conseguir realizar integralmente aquilo que o Senhor estabeleceu para você fazer. Veja só, João capítulo 17, 4, Jesus orou sobre isso. Dizendo a mim e a você que se na sua vida você realiza a obra de Deus, a obra que Deus te confiou para você fazer, você tem uma vida de êxito. Se na sua família você consegue realizar a obra que Deus confiou para vocês fazerem, você tem uma família de êxito. Se na sua igreja você consegue realizar a obra que Deus estabeleceu para você fazer, você tem uma igreja de êxito. O contrário é o contrário. Irmãos, olha para esse texto que nós lemos. Quando Jesus fala do céu, olha a maneira como ele fala do céu, nesse capítulo 14 de João. Ele mostra que vivia na expectativa de êxito. Porque quando Jesus disse estas palavras, não turbem o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus estava mostrando a perspectiva de vida que ele tinha, de êxito, de vitória, porque ele sabia que, dado alguns dias, ele seria crucificado. Dado alguns dias, ele seria entregue nas mãos daqueles homens que o crucificariam na cruz. Jesus sabia que teria que ir ao sepultamento.
ele sabia que seria enterrado, ele sabia que passaria 3 dias para que ressuscitasse. Jesus sabia de tudo isso. Mas quando ele fala no capítulo 14, ele fala de alguém que tem uma perspectiva de êxito. Ele fala de alguém que tem uma vida de êxito. Ele fala como alguém que pensa no êxito. Ele não estava pensando na morte. Ele não estava pensando no Calvário. Ele não estava pensando na cruz. Ele não estava pensando na coroa de espinhos. Ele estava pensando no êxito que ele teria doravante. Então, antes de chegar o dia da sua morte, ele já pensava com êxito, dizendo aos discípulos: na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar lugar, e se eu for e preparar lugar, virei outra vez. Jesus está ensinando com estas palavras que ele vivia na perspectiva de êxito. Mesmo sabendo que ele iria para a cruz, falou como um vencedor. Isso nos ensina que, mesmo sabendo de lutas que nós passamos na terra, mesmo sabendo dos entraves que nós temos a enfrentar na vida, nós sabemos qual é o nosso destino, e o nosso destino é de vitória no nome do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que as palavras que Paulo ensinou são verdadeiras. Sabemos que as palavras que Paulo mostrou na sua carta aos Romanos é uma verdade para nós quando disse que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada. Paulo sabia disso, porque ele também vivia nessa perspectiva de vitória. Quando Jesus disse: onde eu estiver, estejais vós também, significa que a vitória do Senhor é também a vitória do seu povo. E ele falou isso antes de morrer. E ele falou isso antes de ressuscitar. Ele garantiu isto, que a vitória dele é uma vitória para todo o seu povo. Então, irmãos, eu quero apresentar a vocês pelo menos 6 qualidades para que todos nós tenhamos uma vida cristã de êxito. Diga: uma vida cristã de êxito. Fale mais alto, por favor. Olhando para este texto, a gente consegue perceber, e olhando para as Escrituras, a gente consegue perceber algumas chaves, algumas características de uma vida de êxito, que o Senhor quer que nós aprendamos nesta manhã e vivamos com estas características como marca em nossa vida. Número 1, sinceridade de vida. Você pode repetir isso? Mais uma vez. No Evangelho segundo São João, no capítulo 6, Jesus pregou uma palavra que, para os ouvintes daquela oportunidade, consideravam uma palavra muito dura. E essa palavra fez com que provocou no coração de algumas pessoas algumas reações. E uma das reações foi que muita gente deixou de seguir a Jesus. Ler o capítulo 6 de João é um desafio para nós entendermos por que as pessoas, ouvindo Jesus, são capazes de abandoná-lo. Mas foi exatamente isso que aconteceu, está registrado em João 6. Uma palavra que fez com que muitos o abandonassem. E não se vê nenhuma reação do Senhor Jesus no sentido de resgatar aquelas pessoas. E a gente fica se perguntando: olha, como Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, sendo desprezado por alguns discípulos que o abandonaram, por que naquele momento Jesus não reagiu, como que se interessando, eu não sei se é esta palavra correta, se interessando em buscar aquelas pessoas que estavam o abandonando? Não sei se você já se perguntou por que isso não aconteceu. Já parou para se perguntar por que Jesus não foi atrás dessa turma? Por que Jesus não foi atrás desses homens? É que Jesus não achou sinceridade no coração daquelas pessoas que o abandonaram. E toda vez que alguém prontamente, voluntariamente, conscientemente toma a decisão de abandonar a Jesus, Jesus faz uma sondagem na alma da pessoa.
Porque algumas pessoas que, por exemplo, lembra de Pedro, aquele que disse que daria a vida pelo Senhor. Jesus disse que muitos deles iriam se escandalizar, porque quando Jesus fosse entregue na mão dos inimigos para ser crucificado, Jesus disse: muitos de vocês me abandonarão. E Pedro prontamente disse: não, Senhor, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, por ti darei a minha vida. E Jesus o alertou para que estas palavras, para que ele ficasse atento a estas palavras, como se dizendo: vigie as suas palavras. Consegue perceber a sinceridade nas palavras dele, quando ele disse para o Senhor: tu sabes de tudo, tu sabes que te amo. Olha o texto de João 21. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão se entristeceu por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Grifa isso na sua Bíblia. Tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Nós estamos diante de um homem verdadeiramente sincero. Um homem que, quando se aproximou de Jesus, dizendo: Senhor, eu darei a minha vida por ti, não foi mentira, ele sentia isto, era verdade o que ele sentia. E as palavras de Pedro foram palavras verdadeiras, todavia ele não conseguiu sustentar essas palavras. E quando a oportunidade de se falar se era seguidor ou não de Jesus, ele negou 3 vezes, se cumprindo aquilo que Jesus falou: você me negará. Mas, irmãos, quando ele abandona o barco, ou na verdade, quando ele volta para o barco, quando ele abandona o ministério, ele diz para os discípulos, depois da morte de Jesus: eu vou voltar a pescar, que ele sobe em alto mar para pescar, e não consegue nada, e Jesus se manifesta a ele, e opera esse grande milagre da multiplicação de peixes. Jesus tem uma oportunidade de conversar com alguém que verdadeiramente era sincero. E na conversa de Jesus era: você me ama mais do que esses outros, Pedro? E ele disse: eu amo, Senhor. Você me ama? Segunda vez: amo, Senhor. E na terceira vez, quando Pedro diz assim: tu sabes de tudo, ele estava sendo mais uma vez verdadeiro. A sinceridade na vida cristã é algo extremamente necessário. Todo cristão, para ter uma vida de êxito, precisa ter este nível de sinceridade diante do Senhor, de reconhecimento dos seus limites, e sempre encontrar em Jesus a pessoa que restaura. Tu sabes de tudo, tu sabes que te amo. Outro texto está em Marcos capítulo 12. Você se lembra da oferta da viúva? Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Porém, uma viúva pobre lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: em verdade, lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus está falando de uma mulher sincera, de uma pessoa cristã sincera, que não precisa de aparências para chamar a atenção dos outros, que não precisa de impressionar ninguém para ter a aprovação dos outros. Pelo contrário, aqueles homens ricos que estavam no templo, que lançavam o dinheiro que lhes sobrava, que lançavam a sobra. Jesus disse: não é esta a vida cristã que convém. Olhem para esta mulher viúva. E tantos outros textos, irmãos, nós poderíamos discorrer nesta manhã, que fala sobre a necessidade de sinceridade de vida como um degrau para a vida cristã de êxito. Quem diz amém, por favor? Segundo,
Integridade pessoal. Diga comigo, integridade pessoal. Fala mais alto. Olha, há 2 exemplos narrados no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 11 ao 15, que Jesus utilizou para ilustrar a necessidade de integridade pessoal. Ele estava entrando em Jerusalém. E chegando em Jerusalém, ele vê uma figueira. E ele amaldiçoou essa figueira só porque ela tinha folhas, apenas folhas. Tem pessoas que pensam assim, que Jesus amaldiçoou aquela figueira porque ela não tinha fruto. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus amaldiçoou porque encontrou somente folhas. Que sentido faz isso? Qual a diferença? É que Jesus estava a dizer que ela aparentava ser uma árvore frutífera, e não foi. E pense, irmãos, que somando os 2 episódios, porque entrando em Jerusalém, Jesus encontra essa figueira e buscou entre as folhas achar o fruto e não achou, porque só tinha aparência, e a aparência provocou a ira de Jesus. Seguido a isso, Jesus entra no templo, e no templo ele encontra os vendilhões no templo. As pessoas que exploravam a fé das pessoas, vendendo os animais para sacrifício, de valor exorbitante. E Jesus reprovou isso, porque tudo era aparente, tudo era aparência, tudo era demais para os olhos, mas não era verdadeiro, não era íntegro. Quando Jesus olha para a figueira e Jesus olha para os homens no templo, ele está vendo uma só coisa, só está vendo a aparência. E quando Jesus vê a aparência, ele reprova, irmão. Ele desce o chicote. Uma vida íntegra é diferente. Jesus não encontrou integridade na videira. Não porque não tinha um fruto, porque o texto diz assim, não era tempo do fruto. Então não faz sentido eu pensar que Jesus reprovou aquela figueira porque ela não deu fruto. Não, é porque ela tinha uma aparência de árvore frutífera e não era. E o sentido é o mesmo. Entra no templo, encontra os vendilhões, encontra os exploradores, encontra aqueles que se utilizam da autoridade eclesiástica, autoridade espiritual, para maltratar as pessoas, exploram a fé do povo, e Jesus reprova isso, porque ele não encontrou integridade nem na figueira, nem no templo. Diga comigo, integridade pessoal. A integridade pessoal, ela é uma virtude que só você e Deus sabem que tem. Porque alguém pode chegar para você e dizer assim, olha, eu admiro a sua integridade. Quando alguém fala isso para você, você sabe, lá no fundo dentro de você, se você de fato é íntegro ou não. Irmãos, o Senhor apareceu, na verdade, Deus disse para Satanás sobre a vida de Jó, você notou a vida deste homem? E Jesus disse o Senhor disse que este homem chamado Jó era íntegro, ou seja, Deus conhece a sua integridade. Ele sabe se você é íntegro. E essa foi a informação que Deus deu para Satanás. Ele é uma pessoa íntegra. Só você e Deus sabe se é verdade aquilo que testemunha ao seu respeito. Porque uma integridade é uma virtude que só você sabe, só você e Deus sabe. Quando alguém te faz um elogio, reconhece talvez aquilo que você ministra, aquilo que você faz. Quando alguém aponta isso, no fundo você sabe se é verdade ou não. Integridade é quando você é reconhecido por alguém e o seu espírito testifica para você mesmo que é verdade aquilo que está acontecendo. Você diz assim para você mesmo, é isso mesmo, eu sou isso aqui. Mas, irmãos, para ter uma vida cristã de êxito, dentre tantas lições que a gente aprende na Bíblia Sagrada, há uma que também precisa ser aplicada por nós. A humildade relacional. Você pode dizer comigo isso? Humildade relacional. Fala mais alto, por favor.
A única fonte verdadeira de humildade é o Senhor Jesus. Quem quiser aprender, terá que aprender dele. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. 29 ele disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. Então qualquer fonte de busca para ser humilde, que não é o Senhor, é uma fonte esgotável, é uma fonte falsificada. Porque a verdadeira fonte é o nosso Senhor Jesus. Eu posso ouvir um amém? Jesus é a nossa fonte verdadeira de humildade. Todos quanto querem aprender a ser humildes, aprendem dele. Aprendem dele. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, disse o Senhor Jesus. E vocês acharão descanso para a vossa alma. Ele é o nosso modelo. Algumas pessoas não percebem isto, que a humildade não é simplesmente uma virtude. A humildade é uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Senhor Jesus. Quem diz amém por isso? Algumas importantes coisas aqui, irmãos. A primeira delas, ser humilde não significa ser miserável. Tem pessoas que pensam assim, que para ser humildes, elas têm que se trajar mal, elas não precisam ser cuidadas. Não cuida do cabelo, não cuida do corpo, não cuida da alma, não cuida das unhas, não cuida de nada, e acha que isso é humildade. Isso não, isso é miséria. Isso é deselegância. Não se cuidar é uma deselegância consigo mesmo. E Jesus não estava se referindo a isto. E outra coisa, ninguém se autodenomina humilde. Você conhece alguém que diz assim: olha, bom dia, chegou humilde. Eu sou humilde. Você conhece alguém que anda dizendo que eu sou humilde? Olha, irmãos, dentre todos aqui eu sou mais humilde. Eu sou humilde. É difícil alguém falar isso e ser verdadeiro, porque ninguém se autodenomina humilde. Ela é percebida e reconhecida entre as pessoas que nos cercam. Ou seja, é um testemunho que vem de fora. Alguém testemunha sobre você. E diante das circunstâncias da vida, da forma como você reage à vida, as pessoas constatam em você se é humildade ou não. Você é humilde? Pergunta para alguém: você é humilde? Ninguém se autodenomina humilde. Isso é um legado que só Jesus tem. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Só Ele tem essa capacidade. E todos nós somos aprendizes. Esperamos em Deus que você tenha uma vida onde as pessoas podem testificar da sua humildade. Vamos a alguns sinais. Como você reage quando você é corrigido? Como você reage quando as pessoas detectam o seu erro, a sua falha? Comece a se justificar. Mas você precisa entender que todo mundo é falho, todo mundo é humano. Aí você já sabe que a humildade passou longe. Diga, humildade relacional. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre humildade, ele é muito profundo, porque ele diz assim, que nos nossos relacionamentos, nós devemos viver da seguinte forma: considerando sempre o outro maior do que nós mesmos. Então, na teologia pessoal de Paulo, ele diz assim: humildade para mim, ou humildade segundo a Bíblia, é que você reconheça que as pessoas são mais importantes, mais valorosas do que você. E você a tem mais em consideração do que consigo mesmo. Isto é humildade relacional.
Mas, irmãos, tem uma palavra que ela não é muito comum se falar numa pregação, mas que ela também é um pilar para se ter uma vida cristã de vitória, de êxito, que é a cortesia. Vamos falar essa palavra juntos? Outra vez. Faz uma cara de alguém cortês aí e diga cortesia. Olha, por que não se fala tanto na vida cristã sobre isto? Porque a cortesia é a educação no trato com os demais. É a forma como você trata o seu filho. É a forma como você trata o seu vizinho. É a forma como você trata o seu esposo. A forma como você trata a sua esposa. Cortesia é a forma como você trata o seu empregado, o seu patrão. É a forma educada que você tem em tratar os outros. Eu vou citar algumas palavras aqui, e todas elas você encontrará na vida do Senhor Jesus, que demonstra que Ele era uma pessoa de cortesia. A primeira delas, amabilidade. A cortesia do Senhor Jesus com as pessoas era tão grande que esta virtude, essa manifestação, a forma amável de lidar com as pessoas era notada. Às vezes a gente conhece algumas pessoas que são cristãs, e mais do que isso, algumas pessoas que se dizem que são líderes, são obreiros, são pastores, apóstolos e tal, que a gente não encontra virtude nisso, nenhuma dessas virtudes, a gente não encontra amabilidade nenhuma, e a gente fica a se perguntar se aquela pessoa, de fato, ela representa Jesus ou não. Segunda palavra, civilidade. É uma das facetas da cortesia. Educação, irmãos. Educação. Respeito com o próximo. Polidez. Olha Paulo de novo, dizendo assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra, a não ser aquela que produza edificação para quem ouve. Tem alguém aí? Vocês estão muito compenetrados hoje. Tem alguém aí? Polidez, irmãos. Você é dono do seu negócio. Você é chefe da sua família. Você é líder. Mas isso não te dá direito de ser indelicado, rude, grosso com as pessoas. Jesus lidava com polidez. Sabia entrar na alma das pessoas de uma forma muito especial, porque o valor está na vida que ele daria a sua própria vida. Alguém me entende? Jesus via as pessoas e a gente percebe que somente nos momentos mais inesperados de comportamento, por exemplo, dos religiosos, daqueles homens que não tinham amabilidade em suas almas, que não amavam as outras vidas como ele as amava, Jesus reprovava o comportamento das pessoas religiosas. E toda vez que você vê Jesus ser mais ríspido, era por um comportamento assim, de pessoas que aparentavam mais do que era verdade. Ele tinha isso: cortesia, polidez, responsabilidade, elegância. Porque se há uma coisa, irmãos, que destrona qualquer orgulho, é você responder com elegância. Faz a cara de um elegante aí, por favor. Uma postura de elegante. Senta aí direito como elegante. Você sabe como é a pessoa que senta? Chega na igreja, no templo, eu estou na casa do Senhor, você está em sua casa, irmão, a casa do seu pai é sua casa. Aí você joga a perna para cima, como está no sofá da sua casa. Elegância.
Toda mulher gosta de um homem elegante. Eu esperava ouvir a verdade. Porque ela está de máscara. A elegância abre portas, irmãos. Abre portas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você entrar em um determinado ambiente. Por exemplo, você vai em alguns lugares, aqui na nossa cidade, você entra em alguns restaurantes, e você diz assim, cara, o que esse dono tem na cabeça para colocar um funcionário desse? Aí você entra no Coco Bambu. Só o tratamento do garçom já vale a metade do seu salário. E você paga alegre. Primeiro porque você está lá. Você diz assim, eu estou sentando entre os príncipes. Se acha o rei da cocada, não é, irmão? Mas quando você é tratado com elegância, você gosta. A comida lá do outro pode ser até boa. E de fato é. Mas às vezes o modo como se trata o cliente, o modo como se trata a vida, a deselegância é tão ruim que ela faz com que se perde mais, se perca mais. E a pessoa que poderia ganhar, ela perde. Vida cristã de êxito, irmãos, fala também de elegância. E o nome disso está resumido em cortesia. Seja um cristão cortês. Posso ouvir o amém? Defina a sua vida, ou decida para a sua vida isso. Jesus, ele nunca foi descortês com as pessoas, acusando-as de irem para o inferno se elas não o aceitassem. Ou seja, Jesus nunca chegou para alguém dizendo assim, olha, se você não aceitar a mim, se você não receber a mim, você vai para o inferno. Jesus nunca fez isso. Nós que fazemos. Não devíamos fazer. Mas alguns de nós assim afirmam categoricamente para as pessoas e achamos que com isso nós estamos tendo autoridade espiritual. Não, você está sendo descortês com as pessoas. Presta atenção nesse texto, irmãos. O que vocês acham, disse Jesus. Mateus capítulo 21. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu, não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Perguntou Jesus. E eles responderam, o primeiro. Então Jesus, olha só, disse, em verdade, vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Que rigidez o Senhor está tendo aqui com os publicanos e com as prostitutas, irmãos. Que dureza tem o coração do Senhor Jesus ao explanar isso. Olha o que ele disse. Porque João veio, e João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Ou seja, publicanos e prostitutas, Jesus poderia ser duro com eles, mas pelo contrário, Jesus disse, eles foram mais rápidos, eles acreditaram mais rápido do que vocês. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois de acreditar nele, se referindo a João. Penúltimo, sabedoria. Levante sua mão e diga sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Diga, Pai, dá-me sabedoria. Olha aqui, Tiago diz, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria lá do alto
é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Isso é o ideal para uma vida cristã. Você pensa na seriedade das palavras que o Senhor Jesus disse, quando afirmou: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Porque muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome nós fizemos milagres, pregamos o evangelho em teu nome. O Senhor dirá: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, eu não conheço vocês. Porque não tiveram sabedoria, se utilizaram do nome do Senhor, se utilizaram da autoridade da palavra para fazer algo que não teve respaldo no reino de Deus, e não foram cheios de misericórdia, não foram amigáveis, não foram gentis, não foram pacíficos, não foram imparciais, não viveram da forma como o Senhor ensina aqui neste texto de Tiago 3,17, sem fingimentos. Sabedoria, irmão. Sabedoria. Levante sua mão direita e diga: Pai, dá-me sabedoria. Fala mais alto: Pai, dá-me sabedoria. Por último, irmãos, todo mundo precisa, para ter uma vida cristã de êxito, de amor. Diga amor. Diga amor. Fala bem alto: amor. Olha, o amor é a qualidade de amor de maior valor para a vida cristã de êxito. Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 13, ele diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor é o maior deles. Você pode perguntar para alguém perto de você: você me ama? Essas perguntas difíceis que Jesus faz, não é, irmãos? Você me ama? Pergunta para alguém: você me ama? Você me ama? O amor, não é? Vamos lá. O amor é o fundamento de todas as outras virtudes. Preste atenção em algo que o Senhor fala lá desde Deuteronômio capítulo 11. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor. Diga: amar o Senhor. Mais uma vez. Outra vez. Outra vez. De amar o Senhor, seu Deus. E de o servir de todo o coração, de toda a alma. Quando Jesus pergunta a Pedro: irmãos, tu me amas? É porque Jesus sabe que não há ou não existe uma vida cristã de êxito sem um amor verdadeiro. Como se disser assim: você pode estar aqui por muitas razões e menos pelo amor. Você pode estar aqui pelo reconhecimento das pessoas e não pelo amor. Você pode, Pedro, estar no meio de todos os outros discípulos por mais diversas razões e menos por amor. Mas eu pergunto: você me ama? Deuteronômio 11, o Senhor diz que espera que o seu povo o ame e o sirva de todo o coração. E os versículos seguintes falam das bênçãos prometidas para aqueles que amassem o Senhor de todo o coração. Talvez você se pergunte: por que eu não consigo ter uma vida cristã vitoriosa? Às vezes eu estou lá em cima, às vezes estou lá embaixo. Uma vida cristã de gangorra. Sabe o que é isso, gangorra? Sabe o que é gangorra? Aquele balanço que você amarra duas cordas numa árvore, num lugar alto, coloca uma madeira e você assenta, aí alguém te empurra, aí tem hora que você está lá em cima, depois você está lá embaixo.
Alguma palavra que deixa você lá para cima, e você sai do culto. Esse culto foi tremendo, foi maravilhoso, aquele encontro foi transformador. Você está lá em cima, aí segunda-feira está lá embaixo. Aí vive essa vida lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. E Jesus disse, não é assim. Você precisa ter uma vida cristã vitoriosa. Olha que a palavra de Deus diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmão, ei, você não precisa se preocupar mais, a não ser acreditar no que Jesus disse. Quando ele disse, eu vou para o Pai preparar lugar, ele está dizendo, eu já ganhei, eu já tenho a vitória, e esta vitória eu dei de bandeja para vocês. É um direito que você tem de viver uma vida cristã vitoriosa, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então para de achar que você é um derrotado, de achar que você nasceu para não dar certo. Deus colocou em você desde o início, desde o princípio, esse potencial para dar certo. Algumas pessoas precisam olhar para você e te animar e dizer assim, olha, você precisa acreditar. Até eu casei. Você não entendeu? Porque tem pessoas que as coisas parecem quase impossíveis para elas, mas elas conseguem. Eu queria que você saísse desta manhã, e que você carregasse durante toda essa semana, e você carregasse toda a sua vida esse sentimento de que você não é uma pessoa derrotada. Nenhum cristão que entendeu a obra de Jesus no Calvário tem o direito de pensar dessa forma. Pelo contrário, deve pensar como ele pensou. Eu vou para o Pai, eu estou preparando lugar para vocês. Eu não estou preparando lugar para derrotados, eu estou preparando lugar para vencedores. E cada vez que a gente entende o nosso propósito, a gente consegue desvendar os mistérios de uma vida cristã vitoriosa, irmãos. Mateus capítulo 1, versículo 28. O Senhor, ou melhor, o anjo do Senhor aparece a Maria, dizendo para ela que ela teria um filho. E ela diz, mas como assim? Eu não tenho relação com nenhum homem, como vai acontecer isso? Já sou uma mulher comprometida com José. E o anjo disse, não, mas descerá a virtude do Espírito Santo sobre você, e nascerá de você alguém que será concebido pelo Espírito Santo. Você sabe qual foi a resposta dela, irmãos? É a resposta que Deus espera que você dê para ele. Maria entendeu que a vida cristã, de vitória para ela, de êxito para ela, estava nas seguintes palavras: eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Naquele momento, Maria estava dizendo que ela nasceu com esse propósito de dar certo, e que a vida cristã dela dependia desse entendimento. Ou seja, ela percebeu desde cedo que uma vida cristã de êxito é realizar integralmente o que Deus desenhou para você. Então, se você acha que está vivendo uma vida de derrotas, deixa eu dizer algo: você não está cumprindo o que Deus desenhou para você. Vamos para Paulo. Paulo disse: combati o bom combate. Me ajudem. Acabei a carreira, guardei a... Ele está falando como alguém derrotado? Ele está falando como alguém inútil? Ele disse, não, eu entendi que a minha vida de êxito depende em cumprir o que o Senhor me designou. Quer mais, irmão? Quer mais, irmão? O Senhor aparece a Isaías. Isaías teve o privilégio de ver a glória do Senhor, aquela experiência tremenda para ele. Mas vejam as palavras finais do Senhor, depois de toda aquela visão, que Isaías tem uma visão de Deus, Isaías tem uma visão de si mesmo, Isaías tem uma visão da oportunidade de servir as pessoas. O Senhor pergunta para ele: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ali Isaías entendeu que a vida de êxito consiste em cumprir ou realizar integralmente aquilo que o Senhor nos estabeleceu para ser. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez você se sinta um derrotado espiritualmente.
E deixa reafirmar a você que se você se sente assim é porque você não está cumprindo integralmente aquilo para o qual você nasceu. Deus fez você com esse DNA de vitória, de êxito. Deus fez você com esta capacidade e colocou em você esta semente, a vontade de triunfar, a vontade de conquistar, a vontade de crescer, a vontade de avançar. E se isso não está acontecendo em você, é porque você não está cumprindo aquilo que Deus desenhou. Mas não se culpe, não se condene, porque o mesmo sentimento teve Pedro. Pedro sabia que nasceu com esse DNA, nasceu com essa capacidade, mas ele estava longe do projeto. E Jesus só queria que ele fosse resgatado. Vem cá, Pedrão, vem cá. Você me ama, amo, então volta ao projeto original. Porque quando você não cumpre aquilo que você foi designado, irmão, as coisas desandam. E eu termino lendo para você. Gênesis, capítulo 2. Capítulo 1, versículo 28. Olha o que diz. E Deus os abençoou. Diz amém, por favor, para essa palavra. Eu vou ler de novo. E Deus os abençoou. E Deus os abençoou. E lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Sim ou não? Sim ou não? Diga assim comigo: o Senhor deu para Adão e Eva a autoridade, o poder para governar sobre todos os animais da terra. Pergunto a você: quando a serpente apareceu a Eva, ela dominou a serpente? Qual era o desígnio dela? Dominar a serpente. Sim ou não? Está aqui. Sim ou não? Sim ou não? Aqui. Deu autoridade, olha só. Sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. A serpente chegou, não era para ficar batendo papo com ela. Ela tinha que dominar aquela situação, porque foi para isso que ela nasceu. Nada de ficar namorando com as coisas que o Senhor mandou você dominar, que Deus mandou você ter controle, que Deus mandou você liderar. Não, mas não foi bem assim não, porque a serpente disse assim: mas você, foi assim que Deus falou para não comer de nada? Não, você sabe como é que é, Deus falou assim para a gente. Aí começou aquele papo, aquele linga-linga, como diz lá na Bahia, irmãos, que só deu em derrota para aquele casal. E nós sofremos a consequência disso. Por quê? Porque eles não cumpriram o desígnio para o qual foram estabelecidos. Toda vez que eu e você deixa de cumprir o que Deus designou para nós, nós nos assemelhamos a Adão e Eva. E é por isso que nós precisamos de um Salvador, que a Bíblia diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê, por favor, dê um aplauso a Ele com alegria, porque foi essa vitória que Ele garantiu para nós. Fique em pé. Eu quero que você ore comigo. Levante seus braços para os céus e ore comigo. Mas antes de orar, faz uma cara de alguém de êxito aí, irmão. Faz uma cara de alguém assim, vitorioso. Esquece a derrota do Brasil ontem. Faz a cara de alguém vitorioso aí. Amém? Ora comigo, ora comigo. Eu quero que todos orem, todos orem. Deixa esse fundo aí, viu? Diga assim: Senhor Jesus. Fala mais alto, diga: Senhor Jesus, eu te peço que abra meus olhos
de fazer tudo aquilo para qual o Senhor me chamou a fazer. Ajuda-me a ser fiel e a manifestar em minha vida estas virtudes: sinceridade de vida, integridade pessoal, humildade relacional, cortesia, sabedoria e amor. Ajuda-me, Pai, em nome de Jesus. Quantos recebem isso? Quantos recebem isso? Jesus disse que iria preparar lugar para alguém vitorioso, e o nome dessa pessoa vitoriosa é você. É você e é você. Dá vontade de ficar, não, irmãos? As pessoas abandonaram a Jesus.